Oi, Touro! Vamos à tua leitura anual 2026 e dar boas-vindas a esse novo ano, a esse novo ciclo. Essa leitura aqui serve para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Touro. Se você está chegando agora no canal, já se inscreva, deixa o seu like nesse vídeo. E se você quiser uma leitura como essa para a tua energia, todas as informações sobre as leituras pessoais de tarô estão aqui embaixo, juntamente com o tratamento com os florais de Bá, ok? E essa leitura também pode ser feita na sua revolução solar, no seu aniversário. Touro, a gente vai construir aqui uma mandala com 13 temas e como eles vão se manifestar ao longo desse ano. Vamos entender o padrão kármico que você precisa transmutar e veremos também as lições mensais. Vai ser uma leitura bem extensa, então senta aí com calma e vamos construir juntos e juntas essa leitura para o próximo ano. Vamos lá então, Touro. Ano de 2026, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Touro. Energia geral do teu ano, temos aqui o mundo, sua energia, Touro, eremita, dinheiro, vida financeira com o imperador, comunicação e estudos com a torre, família e casa também com o carro, sacerdotisa em diversão e lazer, saúde sendo representada pelo juízo, mestre na vida amorosa, estrela na tua evolução pessoal, mago no futuro próximo, é que a gente pega em média os primeiros 6 meses do ano, tá? Força na tua vida profissional, carreira, pelourinho na vida social e amigos e morte como aconselhamento geral desse ano, que eu já tô vendo que tá totalmente correlacionado com a energia geral também. Vamos clarificar e já começar a interpretar a sua mandala. Me conta aqui, Touro, aquilo que você está desejando para 2026, o que você quer deixar em 2025, aquilo que você também quer mudar. Lista aqui as tuas resoluções e desejos para o próximo ano, porque eu quero saber. Ano de 2026 para Touro, Sol, Lua ou Ascendente. Mundo com o 8 de espadas como energia geral do ano. Touro, 2026 ainda vai ser um ano que você vai encontrar dificuldade de encerrar algumas coisas, de concluir, na verdade, tá? Algumas situações e temas na tua vida. É como se você ainda se sentisse emperrado, como se você pensasse, caramba, eu não tô conseguindo sair desse ciclo, quase que como um ciclo vicioso, né? Eu queria finalizar isso e me parece que nem tô tão próximo. Mas o grande ponto aqui é que tem muito de poder nas suas mãos também para cortar algumas amarras. Então pode ser que você esteja evitando tomar alguns passos, evitando dizer algumas coisas, evitando cortar alguns vínculos de vez, né? Tem ainda algo que já era e já está até próximo de ser finalizado em 2026, concluído, tá? Concluído. Pensa aquilo na tua vida que já está aí há um tempo caminhando e você sabe que aquilo já tinha que ter tido uma resolução e você ainda não conseguiu, né? Por um ponto final. Esse é o grande tema. Uma dificuldade muito grande tua em colocar um ponto final nas coisas. E já é para dar esse ponto final. Mas você já vai começar a perceber aquilo que está te restringindo. Você já vai começar a perceber os teus medos. E tem muito de um diálogo mental aqui que diz para você, não sei se eu vou conseguir, mas será que não é melhor de outro jeito? Então você primeiro vai ter que se libertar para depois colocar alguns pontos finais
que serão necessários nesse ano de 2026. E temos aqui o eremita com o 10 de ouros, representando você. Eu vejo duas coisas, tá? Você, em 2026, touro, vai querer ficar mais recluso na tua casa, vai priorizar a tua privacidade, a tua intimidade, o teu mundo íntimo. Tua casa vai ser teu templo. Você vai dedicar muita energia e atenção para esse lugar. E aí a gente pode estar falando tanto da tua casa física, como também da tua família. Mas é muito mais a casa física, porque alguns vão também sentir um movimento de afastamento da família. Ele não precisa ser um afastamento definitivo, mas é como se você precisasse desse tempo para você, né? Até mesmo para se reconectar com as suas raízes, mas isso é de você com você. Você não necessariamente faz isso com pessoas ao lado, a não ser que elas te tragam muita segurança e você tenha muita intimidade para isso. Mas alguns vão fazer esse movimento de ficar mais reclusos dentro de casa, e inclusive construindo uma segurança tanto emocional quanto funcional e prática no dia a dia, como também vão sentir essa necessidade de reconexão com as raízes, que muitas vezes pede um movimento de você se afastar para compreender. Esse afastamento, ele é para compreensão, para você agora ser mais independente, para você agora sentir maior segurança de caminhar sozinho ou sozinha e de seguir o seu próprio caminho, tá? Bom, vida financeira, temos o imperador com o 4 de paus, e é um ano muito bom para dinheiro, tá, touro? Muito bom mesmo. Primeiro, nós temos dois 4s aqui, né? O imperador, que é o número 4, e o 4 de paus aqui. Dois 4s, e é um ano de estabilidade para você. Definitivamente isso. Eu vou resumir em estabilidade financeira, em que você vai ter o controle, a posse desse dinheiro. Então, e eu vejo a tua vida muito equilibrada. Uma vida financeira equilibrada também vai trazer uma vida social equilibrada, relacionamentos equilibrados, talvez porque o dinheiro não vai ser uma questão entre você e essas pessoas, né? Alguns, inclusive, vão querer fazer uma gracinha e, de algum jeito, trazer um bem-estar para aquelas pessoas mais próximas, através da sua vida financeira. Então, por exemplo, um dia que você paga um jantar para um amigo, né? Um dia que você traz teu filho, tua filha ficar mais próximo de você, presenteia essa pessoa. Então, tem uma coisa um pouco mais paternalista, vamos colocar assim, de você estar querendo, na verdade, promover bons momentos para as pessoas que você gosta. Mas não vejo isso sendo feito com uma necessidade de validação ou até de forma irresponsável, não. Muito pelo contrário, você vai ter estabilidade e por conta disso, isso vai trazer harmonia para o seu meio, tá? E também pode ter uma pessoa, nesse caso, que também pode exercer esse poder sobre você, tá? Alguma pessoa aqui que de algum jeito te ajuda, te protege, você pode contar com ela. Mas eu vejo esse poder vindo muito mais para você, touro, estabilidade, e que inclusive traz também, consequentemente, uma estabilidade para a tua vida social, para os teus relacionamentos. Você sente esse equilíbrio. Inclusive podendo fazer as coisas que você gosta, né? A tua vida social melhora com a tua vida financeira. Você está indo mais às festas, você vai aparecer mais nesse sentido. Porém, com os mais próximos. Sempre isso, né? Não é fazer por fazer. Tem um sentido de comunidade maior aqui. Bom, torre e cavaleiro de ouros em comunicação e estudos. Eu tô vendo aqui que vocês estão querendo dar um rumo na vida de vocês em relação a estudos, tá? Se você, por exemplo, teve que largar um curso, uma faculdade há um tempo, eu vejo você querendo recomeçar. Só que para isso você vai ter que se reestruturar. E muitos aqui financeiramente. Como a gente já viu que vai ser um ano que você vai ter essa estrutura, se você teve que abandonar no meio do caminho um curso, eu vejo você agora conseguindo voltar aos pouquinhos, mas vai ter que ter, né, constância, vai ter que ter ali foco
e planejamento. Isso vai ser muito importante, tá? Se você já está estudando, aí você vai ter que encontrar o teu centro em meio ao caos. Eu vejo uma rotina muito agitada que pode até em alguns momentos fazer você querer largar, né, repentinamente por um tempo ao longo do ano, não ir muito bem nas matérias, por exemplo. Mas com o Cavaleiro de Ouros eu também vejo aqui um movimento de você ainda manter uma responsabilidade, uma constância, mesmo quando o meio está meio caótico, para você conseguir seguir o seu ritmo de estudos, tá? Então é muito mais você conseguir se reorganizar, tanto para voltar para um curso, porque agora você tem dinheiro e vai conseguir ter talvez até um tempo melhor, tanto porque você pode estar com uma rotina muito agitada e vai ter que ter esse foco, você consegue, tá, alcançar isso. Então meio que manejar esse caos. Em relação à comunicação, o que eu vejo aqui que com a Torre virão alguns choques em 2026, algumas coisas que vão te desestabilizar. Só que é muito temporário, porque com o Cavaleiro de Ouros, até porque esse Cavaleiro de Ouros representa você, Touro, que é um cavaleiro do elemento terra, que é o seu elemento, você vai resolver, né? Então qualquer problema que chegue, e eu vejo muito assim, coisas que acontecem de forma imprevista. Os imprevistos acontecem. Aquele problema que chega, cai no teu colo, você nem estava imaginando. E aí você vai ter que se organizar. Muitas vezes você pode ter algum gasto por conta disso, tá? E se tranquiliza, porque você consegue também encontrar o teu centro em meio a esses imprevistos, a esse caos. Tanto resolvendo de forma funcional, quanto também, inclusive, tendo dinheiro, porque isso vai mexer muito com a tua estabilidade material também. Mas a gente já viu que é um ano que você tem aí essa estabilidade, os seus recursos. Então, qualquer coisa que apareça, você precise ou ter um gasto, ou resolver mesmo, né, de forma estrutural, você vai conseguir. Família, temos o carro com o 9 de espadas. Lembra quando eu falei que você poderia se afastar um pouquinho, né, da família? O carro com o 9 de espadas aqui pode estar mostrando, inclusive, uma viagem. Você está longe fisicamente, ou alguém da sua família também tá viajando. Um filho, um marido, um pai, uma mãe está longe fisicamente. Isso vai trazer um pouco de preocupação e também, muitas vezes, um pouco de culpa. Então, muita atenção com isso, Touro, porque você está aqui encontrando seu próprio caminho, a sua própria independência, se enraizando, mas estar longe da família nesse contexto também pode trazer culpa. Então, é um ano que você vai precisar conseguir direcionar a sua vida familiar e a sua própria independência sem carregar essa culpa ou sem se preocupar muito com o futuro. Eu vejo isso daqui. Uma outra coisa que eu vejo é que você pode estar querendo já promover uma mudança e principalmente mudar de casa, porque o carro aqui te move, né, de um lugar para outro. Você pode querer mudar de casa e ainda não conseguir isso em 2026, né? E aí você fica querendo que as coisas aconteçam rápido, você fica querendo que tudo seja para amanhã e isso deixa você sem dormir, né? Então, o lugar onde você está vivendo hoje pode ser um lugar que não te traz muita felicidade, te traz inclusive muitas preocupações e você gostaria de estar em outro lugar e num primeiro momento você não consegue. É mais a questão do tempo, né? Você tem pressa e acaba não conseguindo. Para quem tem carro, tá? E o carro acaba muitas vezes até virando quase que um membro da família, né? Porque leva a gente para lá e para cá. Pode ter um problema com veículos esse ano, tá? Então já vou avisando. Um veículo que quebra, ou você começa a perceber que você precisava de um veículo e não tem, começa a ter um pouco de preocupação em relação a isso. Então algumas questões com o carro também. Bom, sacerdotisa e 3 de copas em diversão e lazer. E esse vai ser um ano para você ter o teu grupinho, Touro. Mas não é qualquer grupinho. É um grupo que você tem uma forte conexão espiritual, tá? E que, inclusive, vocês podem compartilhar alguma atividade juntos. Seja um grupo de estudos, porque a sacerdotisa daqui, seja um grupo espiritualizado, né? Você se junta com uma galera para meditar, para fazer alguma prática mágica, para ir para um retiro.
Eu vejo aqui algo muito espiritual que pode unir vocês, mas não apenas isso, tá? Eu vejo uma conexão muito profunda, o principal é isso, uma conexão muito profunda, especialmente com o trio, é um trio, tá? Pelo menos você e mais 3 pessoas. Dos quais, quando vocês se juntam, vocês se curam, vocês se entendem só pelo olhar. E a união de vocês é algo que, além de estar inserida nesse lugar do prazer, do lazer, e é importantíssimo em períodos que você precise relaxar, você esteja com essas pessoas, né? Elas também têm um caráter terapêutico, curativo. E não é só para você, é um ajudando o outro. Então, diversão e lazer aqui é para você estar com o teu grupinho, tá? Que assim, é surreal a conexão de vocês, fazendo o que for, o que tiver mais sentido nessa conexão de vocês aqui. E sim, para alguns pode ser até alguma coisa espiritual. Bem, juízo e pajem de copas aqui na tua saúde, touro. Saúde boa esse ano, tá? Eu tô vendo até um aspecto de cura, inclusive de doenças antigas. É um ano para você beber muita água, ingestão de água aqui é muito importante, touro. Hidratação aqui em 2026 é o ponto essencial. Você vai ver muita coisa melhorando. Mas eu tô vendo uma cura chegando pro teu caminho, independentemente da doença que você tá vivendo. O juízo aqui, ele traz muito doenças crônicas, tá? Doenças crônicas ou doenças hereditárias, e com pajem de copas aqui eu vejo como se fosse um remédio, o poder curativo. Então, eu vejo isso daqui. Alguma mudança vai acontecer, mas ela é positiva, tá? Você pode ter uma mudança de hábitos, um deles, inclusive, começar a ingerir mais água, né? E você já vai, exatamente por conta disso, dessa mudança, ter resultados positivos. Faça exames, porque o juízo aqui traz exatamente a questão do julgamento, né? Então, julgar se a saúde está boa ou não, mas mantenha seus exames em dia e beba muita água. Se você fizer isso, você já vai ver um ano de 2026 muito tranquilo e muito bom. E se você já está passando por uma doença, esse ano vai ser o ano da cura, tá? Então, fique atento, fique atenta. Mestre e pajem de espadas na tua vida amorosa. Para os solteiros, grande chance de você conhecer uma pessoa e ter um relacionamento sério. Mas vou explicar como. Antes de tudo, eu vejo um relacionamento com uma troca intelectual muito positiva. Vocês se estimulam mentalmente. Então, uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa com uma forte carga de vida, ela tem um repertório, uma pessoa sábia, uma pessoa que ela gosta de estudar. E você vai se apaixonar por essa inteligência dela e, obviamente, ela vai ter o match com a tua também. Vocês vão despertar um interesse, uma curiosidade e vão conversar muito. A comunicação vai ser um ponto muito importante. E exatamente por conta disso, toma um pouco de cuidado do que você divulga para as outras pessoas, porque eu também tô vendo um pouquinho de fofoca aqui no teu meio coletivo, tá? Por conta desse relacionamento. Mas conforme vocês tiverem essa conexão mental muito intensa, vocês vão ver que vocês têm muita coisa parecida, né? E tem tudo para que esse relacionamento vire algo sério, mas é muito importante vocês terem clareza nessa comunicação, clareza inclusive sobre intenção, sobre o tipo de relacionamento que vocês desejam, né? A comunicação aqui ela vai ser a chave, não só para vocês se interessarem um pelo outro, mas também definirem para onde vocês vão nessa relação, mas que tem tudo para ter um vínculo aqui de compromisso. Para quem está em um relacionamento, eu também vejo que é um ano para vocês prestarem muita atenção na forma como o casal se comunica. Mas eu vejo uma virada aqui, porque na verdade eu sinto um tom de lealdade e fidelidade. Se houver desconfiança aqui, pode acabar acontecendo, tá? Uma desconfiança em relação à fidelidade do parceiro, eu vejo que ela vai ser provada como existente, tá? Então pode acabar acontecendo isso, uma desconfiança, vocês também
em algum momento, trocando algumas farpas, não vou mentir, mas é porque eu também sinto que vai ser um ano de vocês resolverem muitas coisas, isso vai trazer essa atividade mental muito intensa que pode elevar um pouco o estresse. Mas é muito importante vocês manterem esse diálogo sincero, aberto, leal e a verdade sobre a mesa. Eu acho que isso é um ponto que vai ajudar demais todos os relacionamentos esse ano, tá? Então é muito também a questão da comunicação, a maneira como vocês resolvem as situações e fidelidade sendo provada. Bom, estrela com As de Espadas na tua evolução pessoal. E vai ser um ano, Touro, para você trazer clareza para a tua vida. Você esse ano vai precisar encarar certas verdades que serão libertadoras. E você se lembra que a gente viu que você tinha que se libertar aqui de algumas coisas que estavam te impedindo de dar um ponto final em algumas situações? A estrela com As de Espadas aqui é a verdade nua e crua, brutal, porém curativa e rejuvenescedora. Vai trazer um ar de leveza para a tua vida. Não tenha medo de encarar a verdade, de dizer a verdade e de estar conectado com essa verdade interior, que vem da tua estrela guia, que vem da tua intuição, que vem da tua clareza com seus objetivos. Porque você tem muitos sonhos aqui, Touro, mas você também precisa ter clareza quanto a esses sonhos. O que você realmente quer? Como você pode concretizar? O teu plano mental aqui, o teu diálogo interno, ele é exatamente o que vai estar em jogo. E quando você estiver em alinhamento com essa verdade, você não vai ter dúvida, nem medo, e nem hesitar em fazer nada. Porque muitas vezes você vai ter que cortar, encerrar certas situações e outras vezes você vai honrar, você vai ir lá e realizar. Então é um ano que você pode ter muitas realizações, mas elas têm que vir aqui com essa verdade brutal, brotando de você, conectada com a tua intuição, com a tua espiritualidade, com a tua verdade interior. Mago e 5 de espadas. Bom, Touro, no primeiro semestre eu vejo aqui tentativa e erro. E aí, quando eu digo tentativa e erro, é porque você vai tentar resolver algumas situações que já vão se apresentar para você como erradas. Eu vejo um problema, a verdade é esse, tá? Eu vejo um problema aqui no primeiro semestre que você vai precisar se mover para resolver. Só que, ao mesmo tempo, a forma como você vai resolver isso também vai ser, assim, a chave de tudo. Porque o que acontece? Alguém pode errar com você, ou um problema aparecer, e você, no primeiro instante, pode ter um ímpeto de, por exemplo, querer revidar, de, por exemplo, querer pagar com a mesma moeda. E o grande ponto é que, na verdade, você tem que fazer disso, você tem que ser mais esperto, esse é o ponto, tá? Porque você vai ser chamado a resolver problemas nesse primeiro semestre, e alguém que foi errado com você, ou simplesmente uma perda que você vai ter que manejar para conseguir passar por cima, e confiar na tua inteligência, confiar e ir lá e fazer, isso vai ser muito importante, porque você também pode querer desistir no meio do caminho. O que não tiver remédio, remediado está. Se você não puder fazer nada, aí paciência. Mas não desista só porque, por exemplo, uma outra pessoa errou, ou uma outra pessoa te criticou, ou porque o problema parece muito grande. Não. Você tem força para resolver isso, e o chamado vai ser para você se apropriar dos teus talentos, das tuas capacidades para conseguir resolver isso, mesmo que seja desconfortável. Porque vai ser. Carreira, força e 10 de paus. Você vai ter uma grande realização profissional esse ano, tá? Só que ela vem com muito esforço. Você vai se esforçar mais do que a média. E mais do que você talvez tenha se esforçado até agora. Porque o grande ponto é, você já vem trilhando um caminho que tá bem pesado. Só que nesse ano você conquista. Você vai estar na etapa final da tua realização profissional. Então, se você, por exemplo, está desempregado e está há muito tempo buscando um emprego, está se esforçando muito, está estudando, está mandando currículo,
é a fase final e a força vem aqui com a tua realização. Agora, o grande pote de ouro no final do arco-íris é que você pode bater no peito e dizer: eu consegui com o meu mérito, com o meu esforço. Não vai vir de graça, touro, mas você vai ter ali a tua recompensa. E você vai precisar de muita disciplina, porque você vai estar não só fazendo muita coisa e canalizando muita energia, mas para esse tema da tua vida, né, para tua vida profissional, como terão outras coisas em volta de você, de outras áreas te sobrecarregando também. Por isso que vai parecer mais difícil, mais pesado. Para quem está em um emprego, sim, vai ser um ano em que você vai ter mais carga. Pode até ser que você tenha mais de um emprego, tá? Queira fazer muitas coisas, né? Tá com 2, 3 empregos, ou tem um emprego oficial e depois outro para você complementar a renda, mas não vai deixar a peteca cair. E com a força aqui, eu vejo disciplina tua para conseguir gerenciar isso tudo. Vai ter muitas coisas nas tuas costas e talvez você até acabe assumindo responsabilidades de outras pessoas. Por exemplo, alguém do teu trabalho pode ser mandado embora, você recebe a tua função e da outra pessoa, né? Mas o grande ponto aqui é o excesso, ele também vai acabar trazendo realização. Contanto que você tenha autocontrole e disciplina, porque senão vai vir sobrecarga. Aliás, a sobrecarga já está aqui, mas como você vai gerenciá-la é que vai ser o grande ponto de sucesso de 2026. Pelourinho e Cavaleiro de Espadas na vida social e amigos. Touro, tua vida social, num certo ponto, vai estar um pouco estagnada. Mas eu vejo uma movimentação acontecendo. O que acontece aqui? Eu vejo você mudando um padrão. Então, por exemplo, se você tinha deixado uma galera de lado, se você tinha se afastado, ou se você está vendo que alguns amigos não fazem por você o que você faz por eles, você vai cortar. Se por acaso você estava afastado daquele grupo que você tanto gosta, né? Você vai voltar a procurar essa pessoa, ou essas pessoas. Então, o grande ponto é, o que estava estagnado e o que estava só sugando a sua energia, também sem retorno, você vai começar a falar, não, olha, essa pessoa eu vou cortar, essa daqui eu vou investir. Mas você não vai deixar as coisas como estão. Então, muita gente, muitos laços, você vai ser levado a cortar esse ano, laços que só estão te sugando e não estão trazendo nada de volta, e aonde você também não estava colocando a tua energia, você volta a colocar. Então, é um ano que você vai ver uma mudança. Mas ela vem aqui, Touro, de uma ação. Ela não vem só os eventos moldando. Não, vem de uma ação tua muito importante, tá? O que já não dá mais tem que sair. E aquilo que realmente, onde existe a conexão, lembra que a gente viu aqui? Vamos lá, vamos fazer diferente do que a gente tem feito até agora. Vamos nos dedicar a quem realmente vale a pena. E ó, Morte e 8 de paus. Aqui mostra como aconselhamento geral do ano, Touro, que a mudança vem através da palavra. Muitos aqui, taurinos, vão dizer, eu tô indo embora, pra mim basta. Vai vir através da comunicação. Então, você pode dizer isso diretamente, você pode simplesmente cortar contato com algumas pessoas, tá? E mesmo promover uma mudança radical e visceral na sua vida, mas ela precisa ser rápida. A questão do tempo aqui, ela é importante. Lembra que eu falei que tinha coisas que você estava adiando por medo de botar um ponto final? Não dá mais para adiar. O universo está te pedindo, ó, pressa. Cortar o que precisa cortar. Tem ainda algumas coisas na tua vida que você não encerrou, Touro, e você precisa encerrar. Para alguns é aquela conversa difícil que você ainda não teve, ou corte de contato, ou aquela mudança radical que você está adiando e ainda não fez. 2026 você tem que fazer esse teste aqui, central, tá bom? Vamos então ao padrão kármico que você vai transmutar em 2026, Touro. Aquilo que você está trazendo de outras vidas e que agora é para mudar de vez, é o chamado para mudança. Em 2026,
lá. Liderança. Uma pessoa de autoridade. Vamos lá, Touro. E esse é um padrão aqui mostrando que você em outras vidas foi uma pessoa que experienciou um cargo de liderança, um cargo de influência social, seja no governo, seja numa comunidade, seja numa igreja, seja numa tribo, enfim, alguém que tinha uma voz de comando, uma capacidade de influenciar pessoas. E agora, em 2026, Touro, você está recebendo um chamado para reincorporar esses traços na tua vida. E talvez você já sinta aqui que você está querendo assumir, né, algo mais ambicioso. E você vai sentir em alguns momentos, até mesmo o próprio universo trazendo oportunidades de você exercer essa capacidade de liderança. Você talvez comece a chamar a atenção, talvez você comece com o poder da palavra a influenciar pessoas próximas ou no seu trabalho, mas no fundo você vai sentir, eu posso mais, eu quero mais. E se você sentir essa vontade, não deixa o medo te travar, não deixa o medo te bloquear ou as outras pessoas de algum jeito fazerem você desistir. Porque você tem aqui um karma de liderança que precisa se manifestar em 2026. Então, quando você sentir esse chamado, vá em frente. Vá em frente, não escute ninguém, não tenha medo, porque o mundo precisa de você, com a sua autoridade, com o seu poder de liderança, tá? Não tô falando de autoritarismo, tá bom? Para quem tá aqui me escutando, aqui é sobre você ser autoridade em um assunto, ter um poder de influência, confiar no teu poder, né? Isso aqui é muito importante. O mundo muitas vezes adora desautorizar a gente. Aqui é você se reautorizando a ser um líder ou uma líder. A gente começa sendo líder da nossa própria vida. Isso tem que estar alinhado e depois a gente começa a mostrar o nosso poder para o mundo. É esse poder que você tem que resgatar. Tá bom, Touro? Vamos lá, então. E lembra que eu falei de você ter uma independência aqui. É um ano que você vai ter grandes conquistas profissionais, vai ter estabilidade financeira. Olha só, já tem algumas dicas aqui nessa leitura em relação a isso. Vamos então às marés desse ano, as lições mensais aqui com o oráculo das sereias de janeiro a dezembro, tá, Touro? Janeiro, começando com a bênção da sensualidade divina. Touro, já começa vibrando na sensualidade. Você vai estar magnética já em janeiro e vai estar sentindo a necessidade de uma conexão sagrada. Seja você com o seu próprio corpo, seja você com parceiro ou parceira. E aí, quando a gente fala de uma sensualidade divina, é quando os dois se tornam templo. Mas o ato de fazer amor aqui, ele vai ser ressignificado e você vai estar sentindo necessidade de conexão. E vai precisar entender que nesse lugar da intimidade, a conexão ela é essencial. Então aqui não vai caber o superficial, o casual, o rapidinho. Não, aqui é a experiência. Primeiro de você incorporar essa sensualidade divina, se apropriando do seu poder erótico e vivenciando isso num relacionamento. Essa tem que ser a tua vibração, tá? Bom, temos aqui a sabedoria dos corais e aqui a gente está falando sobre a conexão com a sabedoria antiga do oceano, porque os corais estão ali há muitos anos, né? No fundo do mar. E as suas cores também trazem significados diversos. Então,
O que eu vejo aqui é uma necessidade de você ter uma consciência coletiva, uma consciência dos ciclos da vida e uma conexão com uma sabedoria ancestral em fevereiro. Em março temos aquilo que está oculto. Então em março é um mês de você ter um pouco mais de atenção, porque algumas coisas estarão acontecendo pelas suas costas, tá, Touro? Seja alguém falando mal, seja alguma situação que aparece também com aparência de algo, às vezes até bom ou muito vantajoso, mas que você tem que ler ali as palavrinhas no rodapé, ler nas entrelinhas, não sair se jogando e acreditando na primeira aparência das coisas. Eu acho que isso é muito importante. Não é só de relacionamento. Acordos, contratos, compras, pessoas, algo aqui estará sendo escondido de você. Se você cavar, você vai descobrir. Abril, temos a energia de Iemanjá. Iemanjá, inclusive, está saindo aqui para muitos signos. E eu vejo uma conexão muito profunda com a fonte divina, a fonte de amor divina. Iemanjá que vem te abençoar com amor, com prosperidade, com fertilidade, com uma sensação de que você está sendo protegido, protegida, não está em desamparo. Então, inclusive se você puder se conectar com o mar, com o oceano, com as águas de uma forma geral, nesse mês de abril você vai sentir essa conexão com esse sagrado. Em maio, temos visões. Em maio vai ser um mês muito psíquico, tá? Você vai estar muito clarividente. Preste atenção nessa clarividência. Ela pode vir através de sonhos, através de viagem astral, de imagens, insights que venham na sua cabeça enquanto você está vivendo a tua vida normalmente. Mas você vai ter isso. Pode até ser, inclusive, com uma pessoa, né? Mas também com uma situação. Você vai ter essas visões, é como se o universo estivesse te mostrando de uma forma que você nem consegue explicar uma verdade ou informações que serão preciosas aqui em maio. Em junho temos a fertilidade um pouquinho depois de Iemanjá, né? Então, é um potencial de você criar algo e iniciar algo também aqui em junho. Claro, para as mulheres, sempre aviso, pode ser um mês sim de fertilidade física, tá? Então pode haver gravidez, mas essa fertilidade vai muito além, é o seu poder criador. Então se você estiver assim, naquele momento de querer criar um projeto, criar algo para o teu trabalho, criar algo para a tua casa, criar uma nova rotina, tudo que estiver fluindo aqui nesse lugar da criatividade vai prosperar. Em julho temos destino aqui através da divinação, em que você também estará recebendo sinais de algo que vai se concretizar na tua vida. E aí pode vir através também de um oráculo, pode vir através de sonhos, de sensações, né? De alguns símbolos que aparecem, começa a ver hora repetida, número repetido, né? É um chamado do destino aqui para algo se concretizar, e isso vai se concretizar nesse mês, tá? E é muito de você também estar alinhada com o teu propósito. E isso vai ser muito forte, você vai sentir isso. Em agosto temos os reflexos. E aqui é um mês para você contemplar antes de agir. Lembra da clareza que eu falei que você precisaria ter na tua evolução pessoal? Você estaria alinhado com essa verdade, com essa clareza para poder agir? É isso. Sempre pense antes de concretizar. E aí a reflexão aqui vem até mesmo do teu próprio reflexo, Touro. Você enxergar o que você está projetando nas situações. Enxergar o que aquilo diz sobre você, o que aquilo diz sobre a sua vida. A gente precisa muitas vezes filosofar, às vezes a gente precisa de fato encarar algumas verdades nossas para que a gente consiga agir. Então esse vai ser o ensinamento principal de agosto. Em setembro temos a limpeza do teu campo energético. Então setembro é um mês para você buscar sim uma limpeza de aura. Aquilo que você se conecta mais. Um banho de ervas, uma terapia com cristais, uma oração, um amuleto, um tempo na natureza, seja lá o que for. Mas o teu campo aqui vai estar precisando de limpeza. Se vai estar precisando de limpeza é porque ele vai estar em um estado de desequilíbrio. Então entenda isso, tá, Touro?
Em setembro é um mês para você cuidar da sua energia. Temos aqui o tempo e as marés. Esse mês de outubro é um mês em que você vai ser chamado a inserir algumas práticas no seu dia a dia. E perceber também os ciclos, né? Quando eu digo práticas, podem até ser práticas mágicas, como a gente está vendo aqui o ajuste de campo energético em setembro, pode ser que você comece a inserir na tua vida uma rotina de limpeza espiritual recorrente, né? Ou um novo hábito na sua vida. É sobre ritualizar algumas coisas que precisam entrar como prática no seu dia a dia e estarem ali constantemente, de forma cíclica. Porque, por exemplo, não precisa ser todo dia, pode ser uma coisa que você precisa fazer uma vez na semana, ou sempre no início do mês, mas você vai ter que ritualizar isso, e vai ser muito importante. Em novembro temos a transparência, que está pedindo honestidade, tua e dos outros, tá? Qualquer problema ou situação que você esteja enfrentando aqui em novembro, ela precisa de autenticidade, foco no presente e honestidade brutal. Exija isso e seja isso também, Touro. E terminamos o ano com o retorno à Lemúria, com uma conexão de volta à Terra, tá? E também uma mudança de hábitos em que eu vejo você se conectando com as coisas mais simples e essenciais da vida. Você vai começar a ver o que é essencial, os relacionamentos que são essenciais, os hábitos que são essenciais. Vai enxugar tua alimentação, vai enxugar a forma como você gasta o teu dinheiro. Entende? É como se você começasse a ter consciência daquilo que é prejudicial e daquilo que é essencial para tua vida e também com um senso de comunidade. Então você vai estender isso para tua família, você vai estender isso para os teus amigos, você vai ter esse senso de coletivo aqui, tá bom? Então eu vejo todos agora ao longo de 2026, me acompanhem aqui no canal com as previsões mensais e quinzenais e um excelente novo ano para vocês taurinos. Tchau, tchau!